Caríssimos colegas do Ministério Público da União, estamos aqui nessa nossa jornada de estudos, nessa videoaula, aqui patrocinada pela Escola Superior do Ministério Público da União, sobre esse tema tão importante para quem atua no direito eleitoral, que é o recurso especial eleitoral, que é o recurso ordinário eleitoral. Nos blocos anteriores, começamos a desenhar o perfil notadamente do recurso especial, e falávamos da questão do prazo, falávamos da questão da interrupção do prazo pelos embargos de declaração, e falávamos dessa previsão benfazeja que está no Código Eleitoral, de que se a decisão reconhecer que os embargos são protelatórios, eles não terão interrompido o prazo do recurso especial, e, portanto, o recurso especial será considerado intempestivo. Vejam aqui um julgado sobre esse tema. Considerados protelatórios os embargos de declaração pelo tribunal, a qual o prazo para o recurso subsequente não se suspende nem se interrompe, sendo intempestivo o recurso especial interposto fora do tríduo legal. Então é uma medida para evitar o mau uso dos embargos de declaração. Na verdade, muitas vezes os embargos são uma pretensão de rediscussão da causa e não uma indicação de uma omissão ou de uma contradição efetivamente existente. Okay? Uma outra particularidade, que essa não é exclusiva do ambiente eleitoral, tanto que há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre isso, pensando no recurso especial lá manejado, que é a questão da interposição do recurso antes do prazo. Nós estamos habituados a pensar, é muito comum, nós estamos habituados a imaginar que a intempestividade se dá somente quando a gente perde o prazo. Passou o prazo e eu não recorri. Puxa vida, recurso intempestivo. Mas, na verdade, intempestividade não é isso. Intempestividade é a apresentação do recurso fora do prazo legal. Tanto faz se antes do início do prazo legal ou se depois de escoado o prazo legal. Então, vejam que é contra o senso comum, né? Puxa, eu entrei com o recurso antes mesmo do prazo abrir, como é que ele foi intempestivo? Ele é intempestivo. Okay? O recurso correto deve ser interposto uma vez aberto o prazo e antes que ele se encerre. Se você colocou antes, perdeu o prazo. Okay? Vejam que é uma súmula. Súmula 418 do STJ, vamos colocar aqui, vamos dar destaque a ela. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. A ratificação posterior resolve tudo. Né? Então, se você entrou com recurso antes do prazo, uma vez aberto o prazo, vá lá e ratifique o recurso. Olha, aquela peça recursal que eu ofereci, sei lá, anteontem, fica renovada, fica sustentada, fica ratificada. Aí tudo bem. Se você não fez isso, recurso intempestivo. Acontece muito na seguinte situação. Veio o acórdão, não gostamos daquele acórdão, um acórdão ruim, fez uma interpretação pedestre da lei, não gostamos dele. Aí a gente já entra com recurso especial, mas entra com embargos também, e, bom, já começou errado. Se você entrou com embargos, e suponho que eles não serão protelatórios, aguarde o acórdão de publicação dos embargos, aí você recorre. Okay? Se você entrou com recurso antes, se você entrou com recurso junto com os embargos, e há uma decisão de julgamento dos embargos, só depois é que o prazo está aberto, logo aquele seu recurso foi intempestivo. Muito cuidado com isso. Querem ver uma outra situação bastante perigosa? Não foi você que embargou. Não foi o Ministério Público que embargou. Quem embargou foi o ex-adverso, foi a outra parte. Então veio a decisão, vamos imaginar, veio a decisão, você não concordou com um trecho dela, e você entra com recurso especial. De repente, o outro lado, a outra parte, um partido, por exemplo, entra com embargos. Fique esperto, meu amigo. Por quê? Porque
Desse julgamento, desses embargos, pode vir um julgamento que pode alterar a decisão, né? Muitas vezes os embargos têm o chamado efeito infringente, ele altera um pouco a decisão. Aí você terá interposto um recurso especial de uma decisão que já não subsiste. Portanto, não vai dar certo. Qual que é a ideia? Entra com recurso especial, claro, né? Não fica submetido aos caprichos da outra parte. Entra com recurso especial no prazo, aguarda eventual julgamento de embargos, né? E especialmente se a decisão for modificada, aí você ratifica o recurso ou apresenta novo, etc. Então são cautelas que devem ser tomadas. Não fique aguardando o julgamento dos embargos da outra parte, porque se eles forem protelatórios não terá havido interrupção de prazo algum. Entra com recurso no prazo legal, mas um olho fica lá no julgamento dos embargos pela outra parte interpostos. Okay? Muito bem, já sabemos então uma série de temas de grande relevância para o recurso especial, né? A competência, o prazo. Vamos falar agora de algo também de grande relevo. No começo, num dos blocos anteriores do nosso curso, eu disse o seguinte: o recurso especial não é um recurso para alcançar uma decisão justa. O recurso especial não é um recurso para corrigir o desacerto de uma decisão no mérito. Isso pode vir, né? Normalmente é o bem que nós buscamos. Mas o recurso especial é para assegurar a aplicação da lei federal e uniformizar a interpretação dos tribunais regionais eleitorais. Portanto, não é possível levar uma questão nova ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é possível levar um tema ao Tribunal Superior Eleitoral que já não tenha sido discutido na instância anterior no TRE. Porque, veja, a decisão do TRE precisa ter desaplicado a lei. A decisão do TRE precisa ter contrariado a decisão de outro tribunal. E, portanto, você precisa dizer exatamente, olha, foi essa a desaplicação da lei, foi essa a contrariedade. É essa porta que se abre para o recurso especial. Se a questão não tiver sido discutida na instância, no TRE, ela não poderá ser enfrentada pelo TSE. O nome que se dá a essa exigência de que o tema tenha sido enfrentado na decisão recorrida é pré-questionamento. Pré-questionamento. O recurso especial só cabe em face de matérias pré-questionadas. O que é pré-questionar? Questionar anteriormente. Okay? Colocar em debate anteriormente. Então você precisa que a corte tenha debatido aquele tema. Puxa vida, professor, mas eles não fizeram esse debate. E aí, mesmo para nós, Ministério Público, surge a necessidade de interposição dos embargos de declaração. Okay? Os embargos de declaração para forçar o exame daquela questão pela corte. Okay? A propósito, tranquilizo todos dizendo que a jurisprudência do TSE é no sentido de que embargos de declaração para fim de pré-questionamento não podem ser considerados protelatórios. Se você entrou com os embargos para que a corte se manifeste sobre determinada questão, bom, você não vai correr o risco dos embargos serem considerados protelatórios. Todavia, ainda assim há um probleminha que eu tenho identificado. A gente pode entrar com os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, mas a gente não pode inaugurar o debate nos embargos. O tema já tem que ter sido discutido antes. É que às vezes eles discutiram mais ou menos, e você fala, não, por favor, fala aqui. Mas você não pode trazer uma tese totalmente nova nos embargos de declaração. Daí a importância, colegas, de que o pré-questionamento começa com a petição inicial de qualquer ação eleitoral. Quando somos nós, o Ministério Público,
a ajuizar uma representação, nós já temos que pensar no futuro pré-questionamento. Nós já temos que começar a forçar o debate daquela questão. Precisamos colocar aquela questão nas nossas alegações finais. Precisamos, se for o caso, sustentá-la no plenário de julgamento. Porque aí, se a corte não se pronunciou, fica claro que ela se omitiu. E quando ela se omite, cabe embargo de declaração. Mas não adianta trazer uma questão, olha, aquilo não veio até agora no processo, mas puxa, lembrei, coloco embargo de declaração, não vai dar certo. Aí, inclusive, corremos risco. Okay? Portanto, o pré-questionamento começa com a petição inicial. Se a nossa controvérsia é o 41A, bom, aquela controvérsia específica, aquela interpretação do 41A, o que se deve considerar promessa ilícita, por exemplo, já na petição inicial tem que vir, já nas alegações e assim por diante. Se a matéria não for pré-questionada, não cabe recurso especial. Ok? Muito bem. Vamos agora falar de um outro tema. Já sabemos que é da decisão do TRE que cabe o recurso especial. Já sabemos que é da decisão terminativa, não interlocutória, não em matéria administrativa. Já sabemos que o recurso especial tem esses prazos, que a contagem dos prazos é um pouco exótica. Já vimos os embargos de declaração, sua utilidade e seu risco, tempestividade, intempestividade reflexa, intempestividade pela interposição do recurso antes da hora. E vamos falar agora de uma questão muito singela. Quem é que pode interpor o recurso especial? Okay? Resposta para nós muito cômoda. Nós podemos. Né? Yes, we can. Ministério Público pode propor o recurso especial, seja ele parte, seja ele custos legis. Ainda que você não tenha oferecido a ação, a representação, se há uma discordância em relação ao acórdão, nós, Ministério Público, podemos interpor o recurso especial. Okay? Então, a nossa legitimação é a mais ampla possível. Todavia, a jurisprudência recente do TSE não tem se conformado muito com a seguinte situação. O colega PRE faz uma alegação final num sentido, o Tribunal Regional Eleitoral acolhe aquilo que constou nas alegações finais, e aí vem um outro colega procurador regional eleitoral, sei lá, houve uma mudança nesse período, ou foi o substituto que atuou, enfim. Aí vem um outro colega procurador regional eleitoral e interpõe recurso especial. O TSE não gosta disso. Ele chamou isso num julgado recente de esquizofrenia ministerial. Nós sabemos que não é bem assim, nós sabemos que a nossa independência funcional nos autoriza, inclusive, a ter um posicionamento diverso daquele assumido por um outro colega que tem atuado no processo. Mas fica o registro de que se as alegações finais forem num certo sentido e a corte acolheu aquelas alegações finais e a gente vai recorrer, num certo sentido, contra o que foi sugerido por ela, esse recurso é um recurso difícil. Esse é um recurso, a chance de êxito dele é pequena. Eu preciso dizer isso, porque tem havido essa interpretação, né, de que não haveria interesse processual em recurso de decisão que acolheu o que nós mesmos pedimos na alegação final. Cuidado, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, por favor, mas eu estou dizendo que é uma tendência jurisprudencial. Então, nesse caso, merece ser examinado, esse caso merece ser examinado com muita atenção para ver se vale mesmo a pena recorrer. Okay? Bom, quem mais pode recorrer? Os partidos podem recorrer, as coligações podem recorrer, desde que tenham oficiado no processo. Né? Desde que tenham oficiado no processo. A jurisprudência também do TSE não gosta muito da figura do terceiro interessado. Eu sei que ela está lá no processo civil, né?
Mas a jurisprudência eleitoral não gosta. Fala assim, ué, mas espera aí, essa ação foi proposta por um partido e quem está recorrendo é outro? Como assim, né? Não, mas é que aquela decisão, se aquela ação do partido for julgada favoravelmente, isso vai nos beneficiar. É possível, eu não diria que não é possível, mas eu preciso dizer que a tendência jurisprudencial é negativa, né, com relação a essa legitimação do terceiro interessado, de candidato ou mesmo de partido. Não chega a proibir, mas não gosta. Se, porém, o partido for coligado, aí ele perde o direito de recorrer isoladamente, né? No processo eleitoral, se o partido se coliga, quem tem a legitimidade para recorrer é o próprio partido, é a própria coligação e não o partido isoladamente. Ok? Muito bem. Vamos avançar aqui em razão do nosso tempo muito escasso. Admite-se uma figura que vem do processo civil, mas não tem previsão específica no processo eleitoral, mas tem sido admitido o chamado recurso especial adesivo. Quer dizer, não foi você que entrou, foi a outra parte, mas já que ela entrou, você perdeu e ela perdeu, mas já que ela entrou, você adere ao recurso especial. Tudo bem, é possível fazer, mas é muito arriscado, porque esse recurso adesivo vai sofrer a sorte do recurso principal. Se o recurso principal não for admitido, por exemplo, o recurso adesivo também não será. É possível, né? É possível o manejo desse recurso. Bom, chegamos no tema importantíssimo, que é justamente o das condições de interposição do recurso especial. Eu disse, já estamos avisados, que é um recurso de cognição estrita, de cabimento limitado e com restrições inumeráveis. Normalmente, os recursos exigem legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, né? Há uma previsão legal daquele recurso, a parte sucumbiu, perdeu alguma coisa naquela decisão e, portanto, ela vai manejar o seu recurso. Então, legitimidade, interesse e previsão legal do recurso, possibilidade jurídica, se quiserem. E aí a gente sempre acrescenta a tempestividade, né? O recurso especial, além disso, já tem uma outra condição, que é o pré-questionamento, sobre a qual falamos. E vamos agora avançar nesse estudo de quando cabe e quando não cabe o recurso especial. Primeira e mais importante questão pode ser vista nesse quadro que vai ser destacado agora. É uma súmula do STJ, mas eu acho que é a súmula do STJ mais acolhida, mais festejada e mais mencionada nos julgados do Tribunal Superior Eleitoral. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. De novo, o recurso especial não é um recurso manejado contra o desacerto ou a injustiça da decisão. É um recurso de guarda da legislação federal e da interpretação uniformizada do ambiente eleitoral. E, portanto, o TRE é a última instância capaz de examinar a prova dos autos. Não cabe recurso especial que pressuponha a reanálise, o reexame da prova dos autos. Não adianta, no recurso especial, ficar confrontando o depoimento de testemunhas, porque isso é reexame de prova. Não adianta comparar essa prova com aquela, não vai dar. Não adianta dizer que aquela prova determinada foi esquecida. Se ela foi esquecida, meu amigo, entre com embargo de declaração antes de tudo.
E aí você vai entrar com recurso especial dizendo que houve negativa de jurisdição, mas pretender que o recurso especial tenha essa conformação própria de uma apelação, na qual a corte vai examinar a prova dos autos e vai ver se tem razão ou não, não dá certo. Recurso especial não admite reexame de prova. Essa súmula 7 é de largo emprego. Eu acredito que ela mata a maior parte dos recursos especiais que são interpostos. Em primeiro, por esse perfil, né, do recurso, e segundo, pelo hábito. Né? A gente lida com recurso especial, mas a gente traz aquela bagagem das apelações tradicionais, né, do processo civil. Então a gente fica se batendo pela prova, pelo cotejo da prova. Não dá. Há uma pequena abertura que a gente tem que usar com uma certa sabedoria. Porque os julgados da corte, bem assim como do TSE, eles distinguem reexame de prova de revaloração da prova. É uma pequena abertura, não é uma super abertura, é uma pequena abertura. Né? Vejam esse julgado aqui do TSE. O provimento do recurso especial não envolve o reexame dos fatos e provas, mas apenas a sua correta revaloração jurídica, uma vez que as premissas fáticas que fundamentaram o acórdão encontram-se devidamente delineadas. É uma pequena abertura. Os contornos dessa abertura são os seguintes. Se o acórdão fez um exame de prova, esse exame é o universo sobre o qual a gente vai poder se pronunciar. Okay? Se ele aceitou um trechinho de prova, é aquele trechinho de prova que vai servir de lastro, de moldura para o nosso recurso especial. Não adianta dizer, lá atrás tinha uma... Não. A prova que está no acórdão. O que o acórdão considerou? O acórdão considerou a confissão. O acórdão considerou o depoimento de 2 testemunhas. Esse é o nosso universo. De novo, se você acha que tinha que ter feito mais e o acórdão não fez, é embargo de declaração. Okay? Se não, aquele exame se torna o único exame possível para o TSE. Okay? Aquele exame, aquela consideração da prova constante no acórdão. Qual que é a diferença do reexame e da revaloração? Tem lá um depoimento dizendo assim, olha, tem uma confissão dizendo assim, realmente eu comprei voto, eu ofereci dinheiro lá para o sujeito em troca do voto dele. Aí vem o tribunal e diz assim, mas essa prova é inválida, a confissão é inválida. Aí você vai dizer no seu recurso, por quê? Por que a confissão é inválida? Como assim? Não é prova ilícita, está de acordo com o restante do processo, não foi extorquida, por que essa confissão não foi valorizada no acórdão? Eles erraram. E aí você tem o recurso. Você não está pedindo reexame, mas você está dizendo as consequências jurídicas daquela prova admitida foram equivocadamente tratadas no acórdão. Okay? Ou então, muito comum hoje em dia, prova emprestada. Né? Então, chega lá o acórdão e se desfaz da prova emprestada, a prova que veio de um processo penal, por exemplo, de uma ação de improbidade, uma interceptação telefônica autorizada judicialmente para um fim, aí você usa aquilo e o tribunal fala que não pode. Então, esse exame dos efeitos jurídicos da prova considerada no acórdão é a revaloração, não é o reexame, e essa é a pequena porta que se abre para a interposição do recurso especial. Para nós, Ministério Público, isso é tormentoso, notadamente em ações criminais, colegas, notadamente no processo penal eleitoral, porque o sujeito foi eleito prefeito, então o processo penal contra ele vai correr no TRE, aí o TRE não recebe a denúncia, aí você tem recurso especial, vejam só, recurso especial em matéria criminal, na qual você não pode reexaminar provas. Então, é uma situação mal parada, mas é a situação
da lei e da jurisprudência atual. Não cabe recurso especial para o reexame de prova. Okay? Muito bem. Vamos falar agora das duas figuras de cabimento, né, do recurso especial. E nós já mencionamos lá atrás. Cabe o recurso especial quando a decisão recorrida contraria texto expresso de lei ou da Constituição. E cabe o recurso especial quando a decisão recorrida contraria julgado de outros TREs sobre exatamente aquele mesmo tema. São os chamados permissivos, né? As hipóteses de cabimento. Vamos lá. Primeira hipótese, ofensa à lei. Então, ofensa à lei ou à Constituição. Esse é um recurso especial mais difícil. Por quê? Porque é matéria de interpretação. Você está dizendo que houve uma ofensa à lei, de repente chega o presidente do próprio tribunal e diz que não houve ofensa à lei. Né? Ou então chega lá o TSE e diz, não houve ofensa à lei. Coisa nenhuma. Então, esse é um recurso mais difícil. O recurso mais fácil, especialmente para nós, é o baseado em divergência, no dissídio jurisprudencial. Mas eu sempre recomendo que a gente use os dois permissivos, né? A ofensa à lei e a divergência. Mas há um problema aí, é um problema comum. Se a gente está dizendo que houve ofensa à lei e a jurisprudência, a decisão atacada, tiver o mesmo teor da jurisprudência do TSE, sem chance. Ok? Sem chance. Então, vejam que é de novo uma súmula. Não, a súmula é sobre a divergência. Se a interpretação da decisão recorrida coincide com a interpretação consolidada do TSE, nós não vamos ter o recurso especial nesse caso. Né? Quando fizermos o recurso baseado na violação a texto expresso da Constituição ou da lei, não se esqueçam de indicar exatamente qual é o artigo da lei, da Constituição, parágrafo, inciso, etc. E não se esqueçam de verificar se ele foi pré-questionado lá atrás. O ideal é que ele tenha sido transcrito na decisão, para não corrermos o risco do pré-questionamento implícito, que ora é aceito, ora não é aceito. Né? Então, primeiro caso, recurso em face de ofensa a texto da Constituição ou da lei eleitoral. Sempre usem esse permissivo, mas ele é mais difícil. O segundo caso é o dissídio jurisprudencial. A meu ver, esse é o recurso especial mais fácil de colocar. Por quê? Porque nós temos um universo no Brasil de 27 tribunais regionais eleitorais. Então, uma boa pesquisa, e o site lá do TSE é bom para isso, você acaba encontrando lá uma divergência. Você acaba encontrando a decisão no sentido diferente daquela que foi a decisão recorrida. E, portanto, você menciona. Qual que é o procedimento? Pega uma cópia integral daquele julgado, coloca junto com o seu recurso. Pega o trecho da decisão recorrida e coloca num quadro. Façam isso. É trabalhoso, mas dá certo. Faz um quadro. À esquerda, a decisão que você está recorrendo. À direita, a decisão paradigmática. Okay? Coloca o trecho exato no qual há a derivação na interpretação daquele mesmo artigo e coloca no seu quadro uma terceira coluna dizendo, está vendo? Olha só, aqui a Corte A decidiu assim e a Corte B decidiu assado. Isso que eu acabei de mostrar para vocês se chama cotejo analítico. Cotejo analítico da divergência. Não basta colocar ao longo do recurso um parágrafo dizendo, olha, a Corte tal decidiu de maneira diferente. Não basta transcrever ementas. É trabalhoso. Pegue o inteiro teor do acórdão e no seu recurso especial abra esse quadro, abra essa tabela com 3 colunas. Coluna A decisão impugnada. Coluna B, a decisão paradigma no exato momento em que elas
divergem. Olha, a corte falou, portanto, que o prazo é de sei lá, 3 dias e a decisão paradigmática diz que o prazo é 24 horas, por exemplo. E na terceira coluna, comente, fale, mostre. Ok? Vamos sair para o nosso último intervalo e viremos para o quarto bloco do nosso encontro, da nossa videoaula sobre recurso especial e ordinário. Até daqui a pouco.